capítulo 1 para nós ganhar tempo, nem no capítulo 2, mas eu quero na continuação, na conclusão desse texto, agora eu quero falar sobre a oração do apóstolo Paulo no final desse capítulo, aonde nós entendemos que mais uma vez ele vai ensinar a partir do verso 14: por esta causa eu me ponho de joelho. Nós falamos semana passada, quando ele começa o 3, vai dizendo: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E eu falei que o seguinte tema referido por esta causa é sobre um motivo, é sobre uma revelação aparente que leva Paulo então a estar agora prisioneiro. E o que era prisioneiro? Tornar os mistérios de Cristo agora conhecidos através da igreja, que era formado por gentios e agora formado por judeus. E quando então a igreja agora é composta nessa essência chamada corpo, então agora Paulo começa a sua oração, dizendo assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Olha que interessante, mais uma vez, por esta causa. Qual é a causa agora que Paulo vai colocar de joelho? É que agora a igreja ela já está formada, ela já está no seu todo, ela já está na sua plenitude. Só que Paulo, por esta causa, ele se coloca de joelho. Só que agora ele vai tomar o nome, ele vai especificar. No verso 15 ele vai dizer: de quem tomo o nome de toda a família. Essa família que Paulo está dizendo nada mais é do que a igreja. Toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, Paulo está dizendo que uns já estão no céu, outros ainda permanecem na terra, uns já partiram, mas outros permanecem para cumprir os desígnios de Deus. Verso 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Escute bem isso. A igreja está formada. Embora um grupo já esteja na eternidade, um já está no céu, Paulo então fazendo menção na sua oração, ele está dizendo que segundo a riqueza da sua glória, ou seja, a riqueza de Deus, ele está orando para que conceda que a igreja seja fortalecida. Vós sejais fortalecido, mas como? Com poder. Mas aonde esse poder opera? Ele está dizendo, mediante o seu espírito, letra maiúscula, no homem interior. Então você vai ver que a oração de Paulo, ela se compõe na necessidade da igreja, de uma igreja ser fortalecido simplesmente no âmbito daquilo que é interno, do homem interior, da sua essência. Observe bem essa colocação nesta noite: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido. Então entenda bem que a fortaleza da igreja, ela não é aparente, ela não é terrena, ela não é humana, ela não é física, ela não é financeira, por mais que ela seja uma instituição, mas ela é divina e ela é fortalecida diante do poder do Espírito Santo. Mas por que ela tem que ser fortalecida? No homem interior. Aí você precisa ter uma compreensão vasta e clara, porque quando você é fortalecido no interior da sua alma, do seu coração, do seu íntimo, você vai começar agora a compreender de fato a largura, a profundidade, a altura dessa graça, desse mistério, desse desígnio que agora é apresentado como igreja. Então a oração de Paulo, ela está se resumindo para que a igreja ela seja fortalecida no seu sistema interior, não é no aspecto físico.
dízimo, isso não declara aos olhos de Deus que essa igreja é uma igreja forte. Ela pode ter sim, de fato, uma renda estável e trazer sustentabilidade para o seu andamento, tanto dentro do contexto da sua necessidade local, quanto para aqueles que estão fazendo a obra de Deus no sistema missionário. Mas isso não torna a igreja forte. O que torna uma igreja fortalecida é o Espírito de Deus que age no interior da igreja. Talvez nós ficamos muitas das vezes confusos. Na oração de Paulo eu vejo essa preocupação. Segundo a riqueza, ele não está falando de riqueza humana, ele não está falando de riqueza física, ele não está falando de riqueza terrena, ele não está falando de bens materiais. Paulo está falando de algo abstrato, a riqueza, segundo a graça de Deus. Que riqueza é essa? A riqueza da sua sabedoria, a riqueza do seu poder, a revelação da plenitude da tua graça. E isso torna a riqueza de Deus conhecida a sua igreja. Paulo está dizendo: fortalecidos no homem interior. Olha onde o Espírito Santo ele abrange: sistema interno do coração do homem e da mulher, daqueles que são formados como um corpo, como igreja. Talvez hoje, para um mundo que simplesmente anda e vive de aparência, isso é muito contraditório para a igreja atual. Eu me lembro que Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 adiante, Paulo até vai mencionar: nós não andamos por vista, mas não andamos de fé em fé. Ou seja, uma igreja fortalecida no Espírito, no seu interior, ela não vive segundo a força carnal, mas ela anda de fé em Deus. Porque você já observou que muitas das vezes, se nós olharmos a nossa condição física, a nossa condição financeira diante do sistema que nós vivemos, e muitas das vezes o secularismo quer engolir a igreja, e às vezes de fato já conseguiu engolir muitos já estão se dominando pelo secularismo, pelo relativismo. Então isso é muito preocupante. Mas para uma igreja que não se amolde aos padrões atuais desse presente século, ela não vive por vista, mas ela vive de fé, porque a fé me leva a ter expectativa de uma esperança futura. Então eu sou fortalecido, escute isso, eu sou fortalecido para me entender e saber aguardar e esperar a tão bem-aventurada esperança. Porque se eu não sou fortalecido no interior pelo teu Espírito, o Espírito de Deus, eu não tenho perspectiva de glória futura. Porque o Espírito Santo não está interessado simplesmente em capacitar uma igreja para ficar aqui na terra, não. A função do Espírito Santo é fortalecer ela, para que ela vença o mundo atual, mas para que ela encontre com o Senhor e esteja com Ele para toda a eternidade. O Espírito Santo não está preparando a igreja para ficar aqui na terra, mas antes Ele está fortalecendo para que ela vença o sistema terreno, corrupto, e se mantenha íntegra e irrepreensível até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O verso 17 ele diz: isso aqui é muito grande, isso aqui é muito interessante. Primeiro, o Espírito fortalece o homem interior, a igreja. E agora o 17 ele diz: e assim habite, isso é interessante, Cristo no vosso coração. Olha a oração de Paulo para a igreja. Fortaleza espiritual, depois da fortaleza, agora a necessidade aparente e evidente é que more Cristo no seu coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em
pastor Paulo nada mais é, para que a igreja seja fortalecida no interior, pelo Espírito Santo, para que ela agora recepcione, para que ela agora receba Cristo, e para que Cristo agora permaneça nela. Mas aonde Cristo mora? Mora no meu e no seu coração. Que Cristo habite no vosso coração. Mas como Cristo deve permanecer no meu coração? Escute bem, nós estamos num culto de ensinamento nessa noite. Olha a profundidade desse texto. Assim more Cristo em vossos corações pela fé. Se não é fé, você não tem condição de acreditar que Cristo tem capacidade de estar dentro de mim ou dentro de você. Não há razão para isso. Em um coração profuso pela maldade, pela desonestidade, pela injustiça, pela corrupção, que ele mesmo diz que do coração do homem procede todas essas sujeiras. Em Mateus capítulo 15. Agora, como que pode Cristo permanecer no coração? Pela fé. Mas como que Cristo permanece? Pela fé no meu coração, sobrevivendo dentro de um ambiente onde eu e você ainda mergulhado nesse mundo de pecado, ainda herdamos a natureza de Adão e ainda por cima estamos habitando nesse corpo carnal, por mais que temos a ação da graça, a ação do Espírito Santo regenerando, a palavra santificando, mas nós não deixamos de cometer pecado. Mas escute isso, só tem uma forma de Cristo permanecer no meu coração. Mas de que maneira? Se o meu coração é enganoso, como diz Jeremias 17, como diz Mateus 15, dele procede adultério, homicídio, inveja, lascívia. Mas como que Cristo permanece no coração como esse? Primeiramente pela fé. Segundo, esse coração ele tem que ser fundado em amor. Ele diz aqui, arraigados e alicerçados. Paulo está trazendo mais uma vez uma colocação, que esse amor tem que ter raízes profundas. Essa é a conotação dessas palavras. Esteja fundada em raízes profundas de amor. Quem já viu árvore de raiz profunda? Quanto mais profunda, mais resistente à queda. Você está entendendo? Quanto mais Cristo estiver arraigado, quanto mais Cristo estiver alicerçado no coração da igreja, mais ela pela fé pode desfrutar da sua comunhão. Porque isso fala, se Cristo habita em meu coração, isso está falando que eu tenho uma comunhão plena com Ele, ou seja, eu desfruto da sua presença. Então, quem desfruta da sua presença está dizendo que tem comunhão com o Santo. Então, para você ter comunhão com o Santo, você tem que ser santo. Para você ter comunhão com o sagrado, você precisa ter uma vida consagrada, porque Cristo habita no seu coração, e esse coração tem que ter amor com raízes profundas, com raízes que estejam alicerçadas. E às vezes o nosso maior problema, que o amor que nós temos observado nos dias atuais, se nós vamos entrar por esse caminho, para mim não perder o foco do texto, mas é aparente, não tem como evitar a não falar. Ao mesmo tempo que Mateus 24, 12 assinala que isso é um sinal de um tempo apostata, aonde o amor de muitos se esfriaria. Mas ele está dizendo por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por que existem corações aonde
principalmente, hoje o nosso relacionamento com Deus parece estar muito raso. Parece que não tem mais raízes profundas, irmão. Eu fico abismado muitas vezes com o contexto de fé que estamos vivendo nesses últimos dias. Quando eu olho a igreja na sua essência, você vai vendo que essa profundidade parece que ela está tão baixa. Por multiplicar, então, o coração que é assediado pelo pecado, que é dominado pelo prazer, pela maldade, pela injúria, pela inveja. Então não tem como Cristo permanecer ali. E se Cristo não permanece, não tem como você ter um coração arraigado e fundamentado em amor. Às vezes é muito mais fácil o coração do ser humano estar fundamentado no ódio, na vingança, em vários outros argumentos, sentimentos alheios, da sua revolta, da sua injustiça, do seu sentimento, do que fundado em amor. Porque uma sociedade onde só se fala em pecado, que só se fala em libertinagem, que é onde o prazer do ser humano parece que está no pecado. Então parece que o amor, aparentemente para muitas pessoas, está sendo assassinado. Aí Paulo está dizendo para a igreja: more Cristo em seu coração pela fé, que ele permaneça arraigado e alicerçado em amor. Então o amor faz você gerar raízes. Não tem como Cristo permanecer no coração se ele não tiver a raiz profunda. Paulo vai ensinar isso para nós no capítulo 4 sobre a maturidade cristã. Já os vejo lá se der tempo. Porque hoje tem muita pessoa que ainda não desenvolveu amadurecimento cristão. Ele ainda é muito sensível, ele ainda é menino na fé. Você conhece o crente menino? Ele tem gente que desculpa a minha franqueza. Não é meu objetivo afetar ou ofender ninguém. Porque aqui está falando de fundamento, raiz profunda no amor. Quando você é baseado no amor, você tem resistência, porque o amor te faz suportar tudo. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Não é assim que Paulo ensina sobre o amor? O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor não ufana, o amor não suspeita mal, o amor não se ensoberbece, ou seja, esse amor não se vangloria. Paulo pregando sobre amor. Mas agora, muitas das vezes, o coração, por falta de amor e de fé, faz com que Cristo, como se diz, evacue, saia. E às vezes não é nem Cristo que sai, viu, irmão? Às vezes é nós que colocamos ele para fora. Tem hora que não é Jesus que sai do coração, somos nós que falamos assim: Jesus, dá uma licença. Olha a igreja de Laodiceia para você ver. Não foi Jesus que quis sair, mas também Jesus escuta falar. Eu sempre vejo alguns irmãos pregar e falam assim que Jesus é educado. Concordo, muito educado por si. Já que ele olhou o ambiente, uma igreja predominante, uma igreja autodominante, uma igreja autossuficiente, porque ela dizia que era rica, ela era abastada, ela tinha ouro e de nada tinha falta. Então Jesus olhou assim e falou: já que não tem falta de nada, é a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. A partir do 3 adiante lá você vai ver essa palavra. Não é isso? Para baixo. Ela era uma igreja prepotente. Ela não tinha uma teocracia de Cristo. Ela era autossuficiente. Quem dominava era eles próprios, era o seu eu, era si mesmo. Aí Jesus, olhando para essa igreja, não teve espaço para isso, colocou Jesus para fora. Aí Jesus está do lado de fora, está assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele, e ele vai ceiar comigo, que nós vamos sentar na mesa. Você está entendendo que tem hora que nós colocamos Jesus para fora?
Eu já preguei uma mensagem aqui no Cântico de Salomão, capítulo 5, se ali representa igreja e noiva, ou seja, igreja e noivo, se você chega no capítulo 5, a Bíblia diz que ela dormiu, e quando veio à porta, o amado bateu na porta. Estava seguro na maçaneta e escorria mirra das suas mãos, mas ela estava deitada, sonhando com o amado na porta, e o amado do lado de fora querendo entrar, e ela está deitada na cama. Quando ela desperta do sono, era tarde demais. O amado, quando ela chega na porta para abrir, o amado já tinha ido embora. Aí ela olhou a maçaneta, o sinal que tinha o quê? Estava escorrendo mirra da maçaneta, sinal que ele esteve ali, desejoso para entrar. Porque às vezes as nossas ações reprimem Jesus dentro do nosso coração. Isso é muito sério. Às vezes as nossas atitudes reprimem Jesus de estar conosco. Vou dar um exemplo para vocês aqui nesta noite. Um exemplo. O medo faz Jesus, reprime Jesus da nossa vida? Reprime ou não reprime? Quando aqueles discípulos estavam atravessando o mar, não viram um fantasma? Falou, era Jesus, não, mas aquilo é um fantasma, medo. Para impossibilitar de enxergar Jesus. Quando Jesus foi morto e crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, o Senado de Jerusalém estava perplexo, principalmente para quem era seguidor de Cristo, principalmente para os 11 que permaneceram, que creram, mas mesmo assim duvidaram, porque Jesus estava lá agora, era terceiro dia, e ele falou, eu vou ressuscitar. Olha muitas vezes essa situação de complexidade reprime Jesus do nosso coração e da nossa vida, diante dos fatos que nós estamos acostumados a vivenciar no dia a dia. Gente vivendo com crise de ansiedade, gente vivendo com medo, gente vivendo com síndrome do pânico, gente vivendo com bipolaridade, gente vivendo com depressão, gente vivendo com angústia profunda na alma, gente vivendo com ódio no coração, gente vivendo com sede de vingança, gente que não sabe perdoar seu irmão. E tudo isso reprime Jesus, traz complexidade na alma e torna impossibilidade de Jesus ficar. Eles viram vontade, mas olha de novo, Jerusalém está perplexa. E Jesus agora ela vai para o caminho de Emaús, você lembra? Que tinha 2 homens, a Bíblia diz que ele chamava Cleópas. Arraigados e fundados em amor, pela fé, que Cristo habite em nosso coração em amor. Eles perderam o amor, sabe por quê? Você mesmo falou, ele mesmo fala, né? Eles foram pelo caminho, Jesus ressuscita, caminho de Emaús, 15 quilômetros de distância de Jerusalém. Os camaradas estão andando para andar 15 quilômetros, tá, irmão? Dá uma distância mais um pouquinho do que o freio para frente, não é? Acho que aqui no freio deve dar o quê? Uns 12 ou 10? 20 quilômetros? Então você imagina você e eu, vamos dizer que está eu e o José no caminho, de a pé, daqui para Frei Inocêncio. A cidade de Jampruca está parada porque crucificaram o Filho de Deus. Era a última notícia de primeira instância, mataram Jesus, o prometido. Aí lá vai eu e o José, era discípulo. Só não era dos 12, mas era discípulo. Podia ser um dos 70, mas era discípulo. A Bíblia classifica como discípulo, era aprendiz, teve envolvimento com ele. Olha a complexidade que faz com o coração do homem. Porque discípulo é quem andava junto, é quem aprendeu, teve instrução dele. Aí estão indo a caminho. Jesus se coloca no meio dos dois. Aí vamos colocar, nós saímos do posto de gasolina. Só daqui na BR dá 5 quilômetros. Aí você já imagina, daqui lá Jesus no nosso meio. Aí falou, mas o que aconteceu? Aí um fala para ele, mas tu não sabe? Tu não está sabendo que a última notícia agora, que mataram ele, Jesus Nazareno, homem ou varão poderoso, profeta, poderoso em obra, você não sabia? E Jesus ficou, vamos dizer assim, até não é de João dizer na lugar, de João sem braços. Tranquilo, Jesus continuou ouvindo.
aí deu 10, aí você imagina, quase pegando o freio, nós pega a BR daquela distância, conversando com Jesus. A noite chega, diz que o dia declinou, então chegou a noite, Jesus também não se ofereceu. Lembra que eu falei que ele é muito educado? Jesus não se ofereceu para ficar com eles. A Bíblia diz que Jesus fez que ia passar direto. Aí um deles falou assim: ei moço, já que você andou conosco, penso eu, né? Já que você andou esse trajeto todo conosco, pernoite aqui, talvez pode ser perigoso, não sei onde você vai, talvez na Bíblia diz que eles perguntou para onde ia, mas preocupou, você vai, já deu a noite, passa conosco, né? Fique aqui em casa. Aí sim, mas Jesus lá ia passando. Eu falei que ele é educado. Quando ele vê que você não quer ir na tua vida, também não fica insistindo nada. Você não vê muito bem a palavra do filho pródigo, mas o pastor não está vendo. Irmão, você tem que entender que existe situação que é o filho que quer deixar a casa. E você vê que o pai falou: meu filho, o pai, com certeza ele fica triste. Mas ele insiste: eu quero, se você quer, então você vai, seja responsável pelas suas ações, mas nunca culpe o primeiro, o segundo e o terceiro, porque você deixou a casa do pai. Porque o pai nunca quer que o filho se ausente, mas se você não quiser, ele também não tem ninguém por força e violência no seu reino, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Tem ovelha que às vezes ela quer se perder, você vai fazer o que você tenta, você aconselha, mas ele não quer. Então, então você vai. Tem filho que é filho, tem outro que é rebelde. Você nunca viu aquela parábola daqueles dois filhos? O pai mandou um para trabalhar, você pai, eu não vou não. Aí se um arrependeu, não, eu vou. O outro, eu não vou. Então tem filho que vai, tem filho que não vai. Tem filho que obedece, tem filho que não se submete. Isso é muito nítido no reino. Isso compreende Jesus na nossa vida. É igreja, vamos para a igreja. Não está saindo fora do contexto da mensagem. Aí Jesus entra na casa daqueles moços. Não sei se moravam juntos, né? Mas é interessante isso. Entrou. Como já estava caminhando, já estava cansado, né? Com certeza ali lavou os pés, que era costume, era tradição, lavou os pés, fez todo aquele almoço de Jesus. E Jesus não declarou que era Jesus. Com certeza lavou os pés da poeira, porque era costume do Oriente. Não era? Era tradição. Preparou a mesa e deu a honra, pelo menos isso, deu a honra para Jesus partir o pão. Era visitante também, que quando ele visita, ele é visitado de honra, né? Eu sempre quero que ele esteja a honra nesse lugar. Diz que deu o pão para Jesus. Quando Jesus parte o pão, diz que os olhos espiritual, não é o da carne, porque com a carne eles não estão vendo mais nada, só no partir do pão. Você está entendendo? Quando partiu o pão, os olhos fez assim, não é ele, é Jesus. Aí o que a Bíblia diz? O que Jesus fez? Entendeu? O que Jesus fez, igreja? Jesus desapareceu. Aí Jesus agora ia visitar quem estava lá em Jerusalém a ponto, com medo. Aí quando Jesus saiu, ficou a evidência que era ele. Aí agora vem o sentimento da culpa, de vergonha, de remorso. Aí ele e José olhou para o outro e falou assim: porventura o nosso coração não ardia quando nós falava sobre ele no caminho? Então você vê que os corações deles, olha só, porventura o nosso coração ardia, ou seja, porventura o nosso coração não queimava quando nós ouvíamos a palavra dele? Senhor, irmão. Quando eu falo de relacionamento raso, é esse tipo de coisa. É pessoas que ouvem a palavra dele, mas não tem nenhuma reação, porque não está fundado, não está enraizado na... Irmão, eu não consigo entender isso. Tem pessoa que ele não
seu relacionamento com Deus. Tem pessoa que está 50, 40 anos na igreja, nunca saiu daquilo. Não é uma crítica, mas é uma necessidade que nós precisamos ser suprida, porque ele vai, olha só, ele até diz aqui no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitivamente mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, se você está aqui, por mais que seja 10, 20, 30 anos, chegou ontem, ele está dizendo que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede ou daquilo que você imagina. Então não precisa você ficar no complexo de inferioridade dizendo, não, mas Deus não me vê, eu não cresço, eu não desenvolvo, não. Paulo está dizendo que na igreja ele é poderoso para fazer muito mais. É Deus, verdade. Essa é a oração de Paulo. Mas como que está o teu coração? Cristo habita no teu coração. Cristo mora no teu coração. Como que está o amor? Está com profundidade? Já tem raiz aí com você por Cristo? Esse amor já enraizou? Ou está aquele relacionamentinho assim frio? Qualquer coisinha você já pensa em abandonar tudo. Tem gente que é assim. Ele até, Cristo até pode ter dado uma entrada no coração dele, mas só não criou profundidade o seu relacionamento. Qualquer coisinha, ele quer abandonar o barco. Qualquer coisinha, ele quer deixar. Espera. Você é igreja. Você é crente. Você é cristão. Verdade. E você tem que aprender agora a desenvolver maturidade cristã. Eu vou chegar lá. Sabe por quê? Se não quiser ficar igual isso aqui, ó. Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui Paulo vai falar com nós sobre maturidade. Isso aqui é maturidade cristã. Não sejais como menino. Ou seja, menino é imaturo, menino é inconstante. Vem uma hora que o menino tem aquele desejo de fazer algo, e a pouco ele perdeu o desejo. Eu falei que eu fui que nunca mais eu comprava brinquedo para mim, eu não compro. Às vezes é melhor eu comprar uma calça, se Deus me der condição para isso, do que eu comprar um brinquedo. Porque sempre que ele passava na loja, às vezes saía me dá um carrinho. Me dá um brinquedo, me compra uma bola. Aí você como pai, você como pai, você acaba brigando. Você como pai acaba comprando. Aí você fica olhando o que Paulo diz. Não sejais como menino. Aí ele recebe aquele brinquedo de entusiasmo, até dorme em cima do brinquedo. Quem tem filho pequeno aqui, que já teve essa fase, não é assim? Quando você está, ele e Juan, engraçado, teve um dia que um rapaz até brincou comigo assim, deve ser que seu filho quer ser mecânico, pastor. Ele brincou comigo, deve ser que ele quer ser mecânico, porque ele pedia, era negócio de caminhão e trator. Aí você dava aquela alegria, aí ele ia e quebrava tudo. Aí falou assim, não, pastor, porque ele gosta de quebrar, ele vai ser mecânico. Aí passava 1, 2 dias, o que acontecia? Mas aí ele largava o brinquedo. Aí a criança não é assim? Primeiro dia, segundo dia, ninguém toca, não dá para ninguém, entra aquele egoísmo, não é? Se você tentar pegar, ele fica bravo. Mas dá 2 dias, 3 dias, ele esquece aquilo, e o brinquedinho fica lá. Inconstante, aí Paulo está dizendo, não sejais como menino. Você não pode ser inconstante, você tem que ser maduro. Menino, quando vê de primeira instância, ele quer, ele abraça, ele briga e até ele nem quer dividir. Mas daqui a pouco esquece, larga de lado. Então nós não podemos
espiritualmente, qualquer coisa me tira o meu foco. Tem gente que não sabe viver pressão, viu, irmão? Escute para cá, eu não ponho doutrina. Tem crente que não pode viver pressão. Tem crente que se ele viver uma pressãozinha, não tem maturidade, não tem raiz. A gente não podemos ser assim. Se veio o problema, se veio a luta, se veio o desafio, você que lidera, você que é liderado, você que é ovelha, você que é obreiro, que seja, você tem que ter pé no chão, você tem que ter controle emocional, controle espiritual, é mental, ainda mesmo o problema é mente. Então é pela fé que Cristo tem que estar no seu coração. E se Cristo, eu te garanto, se Cristo estiver fundado no seu coração, com raízes profundas, Cristo não vai se ausentar e vai te deixar você no vento sozinho. Não, Ele vai passar com você e você vai ter sustentabilidade, você vai ter força, você vai ter fundamento para ficar de pé em meio a essa luta, em meio a essa provação. Porque se nós for crente, cristão, e em tudo que a gente for fazer, quando viu um lado desfavorável, a gente querer abandonar, aí prova que nós não somos maduros de fé. Ixi, a igreja esvaziou, saiu fulano, eu vou entregar o ministério. Isso, e aí? Se sair, Deus é poderoso para trazer mais. É sofrido, mas você tem que ter raiz e pé no chão. Fica firme, permanece. Não pode ser igual o menino levado para qualquer lado. Eu vou falar para você, que tem de menino aí correndo de um lado para o outro nessa cidade, misericórdia. Ele não sabe onde ele fica. Ele não sabe. Ele não tem pé no chão. Ele não tem Cristo arraigado no coração para entender que às vezes a necessidade do pastor não é só. Olha só, isso aqui é muito interessante. Líderes espirituais devem orar pelo seu povo e além de orar, ele deve ensinar. Paulo orou para que seus companheiros crentes pudessem conhecer o poder do reforço do espírito no interior da pessoa, da mesma forma que o navio em que ele viajava, quando assolado pela tempestade, foi fortalecido internamente com suportes e seguro por baixo esconcado. Então, além de orar, eu tenho que ensinar. Eu não estou aqui com palavra ofensiva, mas eu estou com uma palavra, com uma direção divina. Não seja como menino. Mas fulano me convidou para ir para a igreja de lá. Lá é mais fácil para você, lá te faz bem. Amém. Você está procurando que a igreja é mais fácil para você seguir? Ou o pastor às vezes não te faz no teu tipo? Você está servindo o pastor ou você está servindo Jesus? Você está servindo a igreja ou você está servindo Jesus? Quem que você está servindo? Porque tem gente que é assim, fica na escrevendo para a minha igreja, rapaz. Você está fazendo o que lá? Um bando de meninas, tudo menininha na fé. Mostra uma capacidade espiritual medonha, estrondosa. Mas se você mexer, você vê que é frágil. Não tem estabilidade espiritual. É imaturo na fé. Não cresceu, não desenvolveu. Não aguenta a pressão. O crente tem que aguentar a pressão. Jesus estava lá no Getsemane, prensado. Sabe o que significa Getsemane? Largar de óleo. Era onde prensava azeitona. Amassava até sair o azeite. Aí Jesus está lá, antes de ir para tudo. Pensa na pressão psicológica e espiritual. Os discípulos não viam, mas ele viu o que ia vir pela frente. Aí você imagina Jesus, falou: fica aqui que eu vou entrar mais um tiro de pedra. Eu vou no Santo do Santo e eu vou falar com ele lá em cima. Que a pressão estava grande. E tem hora que a pressão é tão grande, irmã Sandra, que ninguém vai falar. É só
eu sei que o quarto homem está aqui comigo. Eu sei que ele está aqui com a igreja. Agora, se nós sofrer pressão, qualquer coisa eu querer desanimar, qualquer coisa eu vou entregar o carro, qualquer coisa eu não vou ser mais nada. Ih, o que é isso? Não está mostrando que você não tem maturidade cristã, você não tem maturidade espiritual, você não tem raiz profunda. Espiritualidade não mostra que você tem raiz e pé no chão, isso não. Porque tem tanta gente que é espiritual, mas se você mexer com ele, ele prova para você que ele não tem sustentabilidade espiritual. Jesus falou, fique aqui, porque tem situação, igreja, que é só você e Deus. Tem hora que eu quero orar, eu sozinho, não com a minha esposa, é eu e Deus. Não quero ninguém perto de mim. Porque às vezes eu estou precisando suar uma gota de sangue. Jesus falou, vocês ficam aqui, que eu vou andar mais um tiro de pedra. Aí está lá orando. Aí seu suor, sangue, começou a transpirar. E na transpiração, sangue. Olha a pressão. Que pressão, hein, irmão? Que pressão? Quem já viu alguém suar sangue aqui? Alguém já viu? Eu nunca vi. Mas você imagina a tensão, seu suor, sangue. Aí ele olha. Aí eu fico imaginando, é sofrimento demais com uma pessoa, irmão, você está doido. É sofrimento demais. Os discípulos não viam, mas ele via, ele era Deus, ele estava sabendo o que ele ia suportar ali por mim e por você que está aqui nessa noite. E por isso que estiverem ouvindo na internet. Aí está lá, Pai. E o sangue veio descendo. Falou, Pai, olha só, irmão. Olha o que é você ser fundado em amor. Olha o que é você ter pé no chão. Pai, uma coisa eu te peço, afasta de mim esse sofrimento, ou seja, o cálice, a amargura. Tem crente que não aguenta sofrer. Tem crente que se o fulano falar mal dele, se o velho falou mal dele, desliga. Não, para que isso, irmão? Jesus aguentou, foi chicote, coroa, tapa, cuspida no rosto, lança, transpassou, cravo na mão, cravo no pé, e nem assim Jesus desistiu. Quando ele diz para João 16, 33, ele diz assim: tenho dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo vocês terão luta e aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu vencer, está dizendo, você também vai vencer. Você crê que você vai vencer essa luta? Você vai vencer essa guerra? Você vai vencer essa batalha? Você vai vencer essa adversidade? Está suando gota de sangue, mas fica firme, crente. É só você e Deus. Tem particular que a mulher não precisa ouvir. Deus falou para Abraão: me oferece o seu filho Isaque. Ele não declarou nada para sua esposa. Ao bateu o jumento, chamou o servo, pegou o menino e falou: vamos para Moriá, porque eu vou sacrificar. Eu tenho algo para levar para Deus. Ele estava alicerçado na fé, e pela fé que ele tinha, Deus tinha amor no coração, e Deus falou assim: olha, como você não negou teu filho Isaque para mim, e a Bíblia diz que ele creu, isso foi imputado na justiça, e Deus chamou ele de amigo. Porque amigo não nega nada para ele. Tem gente que não é amigo, que vive negando o que ele pede. Eu sou crente, eu sou cristão, mas ele não consegue abandonar nada por causa de Deus. Eu sou de Deus, mas não consegue abrir mão do pecado para servir a Deus com sinceridade. Não consegue abrir mão da vaidade, da jogatina, dos prazeres da mentira. Aí diz que é amigo. Amigo é quem suporta e não nega. Para me dar, eu dou, é seu. Imagina a atenção caminhando no Monte Moriá, a complexidade no coração daquele pai. Mesmo Jesus está lá. Aí imagina o coração do pai, que era aquela tipologia, não é? Também. O pai oferecendo o filho que é Cristo. Aí está lá o filho, gota de sangue. Pai, passa de mim esse sofrimento. Não é assim, irmão? Tem hora que a gente está sofrendo, fala, podia morrer. Quem já falou assim, né?
Não é assim? Quem já falou? Eu podia morrer com esse sofrimento. Ah, que dia maldito que eu nasci. Quantos João da Bíblia amaldiçoou o dia do seu nascimento? Mas não fugiram da responsabilidade. Continuou firme até o fim. Então, tu porém, como diz a Daniel, tu porém vai até o fim. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Levante a mão. Tu porém vai até o fim. É na pressão, é sem pressão. É no fogo, é na sombra, é no calor e no frio. Tu porém vai até o fim. Tu porém vai até o fim. Vai até o fim, está difícil. Vai até o fim. Se possível, afasta de mim. Olha que interessante, a oração não para por aí. Ele perdoou e falou: mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. É assim que você se comporta dentro do sofrimento, porque você tem Cristo dentro do seu coração e Cristo tem raízes profundas no amor que você tem por Ele. Amém? E agora ele diz assim, isso aqui me chama a atenção, porque eu estou quase terminando a oração de Paulo. Ele diz assim no 18: a fim, eu achei engraçado isso aqui, engraçado assim, um bom sentido. É interessante. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e altura e profundidade. Essa palavra compreender, ela nos traz uma conotação que está relacionada à sabedoria e ao entendimento espiritual. Olha a oração do pastor Paulo pela igreja. Senhor, já que Cristo, escute só, olha para cá. Se lá no texto que eu li, no verso 16, se o Espírito Santo fortaleceu no interior, escute isso. Se no 17, Cristo mora no seu coração e está enraizado, aí quando você está fortalecido pelo Espírito, Cristo morando dentro de você, com raízes profundas, agora chega no 18, ele fala assim: para que você compreenda, para que você tenha um relacionamento com sabedoria e entendimento espiritual. Você precisa compreender. Só que essa compreensão, lembra que eu falei na quarta passada, que por mais que nós tentamos compreender, a gente somos limitados para descrever a soberania de Deus, da sua graça. Aí ele fala aqui: largura, comprimento, altura e profundidade. Quem vai compreender? Vai dizer assim: você tem que compreender, você tem que ter entendimento espiritual das coisas de Deus. Por isso que Paulo fala assim: você tem a mente de... Você tem a mente de... Você é inteligente para compreender largura, comprimento, altura e profundidade. Você está relacionado com a sabedoria e com o entendimento. Você tem compreensão. Porque, irmão, a gente como igreja tem que compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós devemos servir a Cristo com entendimento. Não é isso que Paulo ensina em Romanos 12, versículo 1? Rogo, pois, a Deus, irmãos, que apresentei o vosso culto vivo e racional, ou seja, entendimento. A igreja, ela tem entendimento. Ela não é uma igreja desinformada, ela tem compreensão. Mas como que a igreja começa a compreender? Isso aqui que está acontecendo aqui agora. Palavra, relacionamento. Cristo mora, Cristo habite com profundidade dentro de você. Aí você começa a compreender. Você não vai ser entenebrecido, você não vai ser ignorante, como ele vai dizer aqui, ó, no verso 17 do capítulo 4. Isto digo no Senhor e testifico, que não andei como ando gentil,
na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, em outra palavra, obscurecido de entendimento, não entende nada as coisas de Deus. Tem gente que está na igreja, mas não entende nada das coisas de Deus, misericórdia, não tem discernimento, não tem compreensão. Aí Paulo está com esse parecer de preocupação com a igreja. É necessário a igreja ter uma compreensão. E essa é a minha preocupação como pastor. Por isso que o pastor preocupa em ensinar você na quarta-feira. Por isso que o pastor preocupa em ensinar você no domingo de manhã. E eu gostaria de fazer um convite a você que não está vindo à escola. Não falte não, porque você vai começar a compreender. Você não pode ser ignorante quanto ao conhecimento de Deus. Você tem que ter o quê? Compreensão. E quando você compreende, você está relacionado com o entendimento. Aí porque ele diz no verso 19, olha só, olha o verso 19. E conhecer, além de você compreender, você precisa conhecer. Conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede, que ultrapassa todo entendimento, para que sejais, olha interessante agora, para que sejais tomados em toda a plenitude de Deus. Então você compreende e agora você passa a conhecer o amor de Cristo. Você está entendendo? O conhecimento aqui que Paulo para cá, o conhecimento que Paulo está dizendo aqui, já sabe o que ele está dizendo? Já é uma participação, é uma experiência. Quem tem experiência de fé cristã aqui faz assim para a sua vida? Quem tem experiência com Deus aqui? Opa! Você nunca teve uma experiência com Deus na sua caminhada de fé? Nunca teve? Uma experiência que marcou a tua vida, você estava lá, num particular com Deus, ou vivendo num dilema, uma situação, e você e Deus, só você sabia, Deus te fez viver algo, conhecer, experiência, você está vivendo uma experiência, você está entendendo? Você está tendo uma participação, para quê? Para que sejais tomado de toda plenitude de Deus. Olha para cá, irmão. Isso aqui é muito importante. Por mais que Deus não seja compreensível a nossa mente formal e carnal, mas o desejo dele aqui, Paulo está orando, para que nós conheçamos Deus em toda a sua plenitude. O que é conhecer Deus em sua plenitude? Eu disse aqui que plenitude significa número completo, completamento total, medida completa, abundância, plenitude do que foi completado. Amém? Então você entende que Paulo está orando, falando assim, que a igreja, além de compreender, ela deve conhecer, ser participante de experiência, para chegar ao conhecimento pleno de Deus. Ou seja, Paulo preocupa com a igreja, que ela não tenha um relacionamento simplesmente, vamos dizer assim, razoável, limitado, ilibado. Não. Ele quer que a igreja conheça Deus de modo pleno, na sua totalidade. É você estar, ou seja, isso aqui fala de envolvimento. É você estar envolvido, vamos dizer assim, vamos falar assim, é você mergulhar de pé e cabeça no reino de Deus. Quer conhecer Deus? Eu sempre falo eu gosto daquela passagem de Ezequiel 47, quando fala da plenitude do Espírito ali naquela, simbolizando aquelas torrentes de águas purificadoras, que a água saía debaixo da limiar do trono de Deus, vinha da banda do Oriente, aí aquela água saía e formava um rio. E Ezequiel está tendo uma visão futurista, e o homem está dizendo assim: filho do homem, vem. Lembra aquela passagem? Aí ele vai, ele está obedecendo. O filho vem, aí ele entra na água.
Aí ele molha o quê? O tornozelo. Aí o homem continua falando. Vem mais. Eu vejo, está querendo revelar na sua plenitude ali tem uma simbologia da plenitude do Espírito Santo. O que Jesus falou assim? Se vós creem em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu vento. E ele falou: eu não vos dou Espírito sobre medida. Eu não dá pouquinho para ninguém. Você tem que querer Deus de modo pleno. Mas tem gente que está tão assim, só no tornozelo, tem medo de morrer afogado, tem medo quando já viu aquele pessoa que tem trauma de água? Eu mesmo sou um, não sei nadar, não fala, até para batizar eu tenho que estar seguro. Já manda um que vai nadando na frente para ver onde que vai. Aí o mundo espiritual às vezes é assim. Vem, eu estou no pé, tá bom, a água está fria, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele não quer mais, e Deus está falando, vem! Jesus entra no barco de Pedro e fala assim: Pedro, te atira ao alto do mar. Pedro estava na beira, lavando o rei. Tem gente que só gosta de beira de praia, irmão. Não estou falando daqueles que vai para a praia passear e depois fica postando aquelas fotos indecentes, depois está no sítio de oração cantando, depois está lá no grupo de jovens cantando, e os pastores dando risada. Achando legal. Postando foto de biquíni, né? Os pastorzão na praia de sunga, tudo lá. Depois está lá em cima do altar lá. Não é disso que eu estou falando, não. Estou de plenitude. Vem, Ezequiel. Ezequiel molhou o pé. Vem, deu no joelho. Tem gente que Deus está chamando ele para um relacionamento mais amplo, mais profundo. Como que esse relacionamento se dá? Através da oração, da palavra, da consagração, da vida de jejum, de santificação. Deus está falando: vem, igreja. Não, mas aqui na beira da praia está bom. Deus está falando: vem. Pensou se Pedro questionasse? Tinha tanto barco, mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Entrou no barco e falou: Pedro, vai-te alto mar. Se ele ficasse na beira, ele ia colher cardume de peixe, irmão. Nem piaba vinha na rede, a não ser que Jesus mandasse, né? Ele tem poder, mas ele falou assim: vai no alto mar. Porque esse é o problema de muita gente, que ninguém quer vir na beira, sair da beira. A beira, irmão, às vezes sabe o que a beira fala? A beira de praia? Comodismo. Entendeu? Conformismo religioso, comodidade religiosa. Acomodou. Não precisa orar mais. Não precisa ir mais na oração. Não precisa ir nos cultos mais. É conformismo, você está na beira. Mas quem quer? Desculpa eu falar, que eu vou pegar essa irmã, não estou aqui levantando ego de ninguém, longe de mim. Pelo amor de Deus, longe de mim. Essa irmã está vendo coisa de a pé, não precisa misericórdia, na distância essa irmã mora, com a criancinha vindo andando naquele poeirão. Sinceramente, não partiu meu coração. Assim, eu vou lá pegar a irmã, porque. Imagina, eu não me apego a essas coisas, irmão. Assim, poxa. Assim, é tão difícil a gente nos dias que estamos vivendo ver uma conversão desse nível, a pessoa sair, deve o quê? Quantos quilômetros mandou? 7 quilômetros lá da sua casa aqui? 8 quilômetros, você está entendendo? A pessoa vem laçando poeira. Então, o que isso me mostra? Não estou levantando astral de ninguém, pelo amor de Deus. Eu falei lá na reunião de obreiro que fazia tempo que eu não vi uma conversão nos dias atuais desse jeito. E às vezes as conversões hoje estão muito raças. As pessoas vêm para a igreja, mas você não vê nenhum interesse nele em buscar a Deus. Ele veio por vir, levantou a mão, confessou, mas não tem compromisso. Ele não se comprometeu ainda com Cristo. Ele levantou a mão, mas não se comprometeu. Ele não compreendeu e ele não conheceu a Cristo ainda, como Paulo está dizendo. Por isso que Paulo está falando: fortalecido no interior, Cristo habitando, depois você compreendendo, depois você conhecendo, para depois você chegar à plenitude completa de Deus. Aí o camarada não quer nada, assim, depois vou buscar, não. Não estou aqui também jogando em ventilador para fazer bonito. Não é isso. Fala assim: poxa, no século XXI como esse, internet, exposição, televisão, tanta coisa para fazer, e a pessoa querer massar poeira para vir para a igreja, eu admiro. Ou seja, então está mostrando que quer profundidade com Deus. E às vezes você está na hora do lado da igreja, não vem. Se ameaçar,
para concluir a oração de Paulo. Aí ele vai dizer assim, olha que lindo, você está fortalecido no Espírito, Cristo está morando dentro de você, você agora está compreendendo, você agora está conhecendo, e agora você está de modo completo em Deus. Não tem nada que te limite, você está abrangente. Aí agora ele vai dizer assim, para essa igreja que está nessa condição: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitivamente mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder em que opera. Onde o poder de Deus opera? Nele ou em nós? Ó, que lindo! O poder de Deus opera em quem? Em nós. Você está entendendo o mistério? Aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que eu penso ou imagino, pelo seu poder que opera nele, não. Então Deus tem prazer de operar na sua vida. Oi, Deus. Operar em você. E eu termino. A Ele seja. Aí vem o reconhecimento. Quando você alcançar todos esses benefícios de Deus, e até o ponto que Ele estiver concedendo essas bênçãos maravilhosas, aí Paulo diz assim: a Ele seja, ou seja, não é eu e não é você, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, não só agora, mas por toda a geração, para todo sempre na eternidade. Ele termina: amém. O que o amém significa? Assim seja. Assim seja. Você pode dizer amém? Amém. Você entendeu agora? Eu cheguei no capítulo 4, depois eu continuo. Vamos colocar de pé. A irmã tem que ir embora longe. Peço perdão do horário. Mas só para terminar aqui com essa palavra, que Deus é poderoso para fazer. Viu que revelação boa da palavra? Quem entendeu a palavra aqui? Jeremias 33. Eu estava pensando nesse versículo.